Para esta solução é preciso ter o conhecimento de posse do seu eu. É quanto basta para ser imunizado conhecer principalmente os trechos básicos mais importantes. As obras racionais não faltam, não falham. As obras racionais são firmes e sólidas, mais sólidas do que qualquer rochedo que possa existir. O que é racional não desvirtua do seu ser em coisa alguma. A linha é uma só, a reta é sempre a mesma. Os passos que aí dão são passos passageiros. A terra, esse mundo, não foi feito para os seus habitantes. Sabem perfeitamente que estão fora dos seus lugares verdadeiros e porque estão nesse lugar aparente, com essa vida de aparências, com essa vida embusteira, com essa vida de remediar até não poder mais e morrer. Agora conhecem perfeitamente porque estão fora dos seus lugares e estão vivendo num lugar onde não podem viver. Por isso, nada tem garantia, nada é eterno, tudo falha, nada são e é do nada que se forma esse tudo aparente. Por isso, são derrotados e desconhecem o porquê assim são. A alavanca racional não falha, como nunca falhou. Basta ser racional para ter o equilíbrio fértil, puro, limpo e perfeito. É a alavanca mais poderosa do mundo inteiro para arredar todo este caos de misérias. O ser humano é o resto dos restos desta natureza deformada. Por isso depende do resto de todos os feitos para viver e se manter. E os feitos não dependem em nada do ser humano. A vida do ser humano se tornando um pedaço de terra, como de fato é, e este discutindo terra sem saber verdadeiramente de quem ela é ou de quem foi. Agora, todos os mistérios solucionados, a solução completa deste encanto pavoroso, desse chão de ambições que teve sempre os humanos amarrados à sepultura com essas idas e voltas por as sementes aí permanecerem deformadas. Sonhos da vida que se multiplicam por variedades de ideias e gostos que, quando se trata de fraternidade e paz, de alegria, de amor ao próximo e das coisas do bem-fazer para a grandiosidade de si mesmos e de todos, está muito bem, mas quando é tudo ao contrário, é como estão vendo no mundo: confusões, desinquietações, balbúrdias, sofrimentos e sacrifícios sem barreiras e sem limites. Tudo pelo grande atraso da humanidade. O atraso é tão grande que não dão por ele. E quanto mais atraso, mais todas essas coisas do mal-estar são levadas a proporções cada vez mais elevadas. Onde existe o atraso, existe o sofrimento, as trevas, todos sofrendo no escuro sem saberem como podem se ver livres do sofrimento. Quem sabe não sofre, e quem não sabe sofre. Existem, então, os que pensam que sabem, e o sofrimento prova que nada sabem. Se soubessem, não sofreriam, e nem fariam os demais sofrer. E assim vivem no mundo com um saber tão insignificante que nada vale. Os homens nasceram no mundo, mas é preciso notar que o mundo não é dos homens, não é dos seus habitantes. E por não ser dos seus habitantes, é que nem tudo eles poderão resolver. Como é que querem, com fraco domínio, julgar ao seu modo de ver? Encaram o seu semelhante com indiferentismo tal que
que não o consideram como um ser igual a si mesmo, pensando serem melhores em tudo sem ser. Eis a razão das desumanidades e do triste fim do mundo, que pensam que devem julgar de um jeito, quando o julgamento deve ser feito de forma tão diferente. Julgam os irracionais, que são dotados da faculdade do raciocínio, fazem uma grande confusão, confundindo o pensamento com o raciocínio. O raciocínio é uma coisa pura, limpa, perfeita e sem defeitos, equilibrado e definido, e o pensamento é uma coisa completamente desregulada, variante e suja. Não se pode comparar o pensamento com o raciocínio. Os irracionais, quando estão pensando isto ou aquilo, costumam dizer: estamos raciocinando. Fazem assim confusões que estão na frente dos olhos de todos. Raciocinar é uma coisa e pensar é outra. Todos os bichos pensam, todos os bichos têm pensamentos e por isso criam, lembram-se dos seus filhos, sabem que estão para ter a sua cria, os seus filhinhos, e por isso muito antes fazem o seu abrigo, e quando têm os filhos pensam em ir buscar o alimento para eles, o que lhes podem dar e que não podem. Todos os bichos pensam. As fêmeas pensam nos machos e os machos pensam nas fêmeas. Por isso, tudo que pensa é bicho, não tem estabilidade. E o que é racional é limpo, puro e perfeito. A humanidade, por não se conhecer, é que julga ser o que não é. Julga possuir virtudes que em si não existem. Todos os bichos e animais irracionais são livres pensadores. Cantam, passeiam, trabalham, cada qual com a sua natureza, com o seu jeito, com a sua forma, cada qual com a sua categoria, seja ela de que espécie for. Portanto, para serem racionais é preciso a imunização racional. Daí nasce o equilíbrio fértil completo de tudo, saindo do terreno das dúvidas e das experiências, deixando de ser um inconsciente para ser um consciente. Onde existe o equilíbrio racional, existe a felicidade, o sossego, a paz e a harmonia. Por aí estarem todas as virtudes consoantes ao modo do padrão da vida feita pela organização do domínio racional. Reina o sol com a submersão do tempo, que por serem encantados que sofrem amargurados, sem poderem suportar as variedades da submersão do tempo, que constantes e bruscas são as suas modificações, a ponto do corpo não aguentar e não resistir. O próprio tempo vive revoltado com os habitantes e por isso castigando todos horrivelmente, que vivem se remediando até não poderem mais. Os remédios não curam, remediam. Se curassem, ninguém sofreria, ninguém morreria. Os remédios são paliativos aparentes e por isso, quando o caso é de morte, não há remédio que cure. A natureza deformada está provando que tudo se transforma. E agora, na escrituração de redenção universal, é que estão conhecendo tudo do porquê da transformação, do porquê da deformação e como a ida para o verdadeiro lugar de racionais puros. No albor das esperanças já vivem todos há muito, cheios de esperanças sem limites. Muitas delas se tornam, pelas variações, o sonho das flores, do encanto, dos mil e tantos pensamentos, nas cogitações das realizações dos sonhos para abrandar as algemas dos desejos. Assim é a vida de todos,
sempre com muitas esperanças que se multiplicam porque são insaciáveis, e o ser insaciável nunca está satisfeito com o que tem. No vagar destas ilusões vivem todos. Ninguém vive sem esperança de ver os seus sonhos realizados. A vida é dos sonhos, que sempre manteve o trono do jardim das esperanças. As esperanças são de quem vaga, de quem não tem plena certeza das coisas. Porque quem tem certeza não vive sonhando, nem muito menos de esperança. A vida dos castelos, dos sonhos, dos desejos e das venturas é que fazem com que os viventes tenham ânimo de viver, embora sempre sofrendo, mas sempre com uma infinidade de esperanças até que caiam na realidade. Na realidade, tão vagas são estas coisas que costumam dizer: tantas coisas valorosas e o fulgor só está na ilusão. A ilusão cega de uma tal maneira que somente quando desiludidos é que dão pela coisa. Portanto, a vida só será boa quando for racional. Não é que a imunização vá privar a liberdade de ninguém, mas dá uma liberdade equilibrada, fazendo cessar a ganância, a inveja, o orgulho, a ambição, a traição, o ciúme, enfim, a imunização racional normalizará o ser humano em tudo por tudo e regulará a todos os bichos livres pensadores. O pensamento, então, se tornando racional, por estarem imunizados e ficarem todos completamente equilibrados no mundo com uma outra marcha diferente desta, firme, reta, equilibrada. Quem planta, colhe. Quem não planta, não colhe. Quem procura em caminho certo, encontra o que deseja. E quem procura em caminho errado, nada encontra por ir errado. Quem conhece a imunização racional, vence. Quem não conhece, não vence. Quem está certo, vai bem. Quem está errado, vai mal. Vejam como o ser é tão degradante, tão sumídico da extensão da realidade. Mas as aparências fazem ser aquilo que não são e realçarem da melhor forma possível para iludirem-se e iludirem, atrair e serem atraídos, sofrendo as consequências das gabolices ridículas por quererem ser o que não são. O vivente terá o dever em primeiro lugar, a obrigação em segundo e a devoção em terceiro. O dever é aquilo que a pessoa não pode deixar de fazer para a salvação e felicidade de si mesmo. A obrigação é aquilo que a pessoa é obrigada a fazer para poder viver. E a devoção é qualquer espécie de distração que o vivente adote. Então, não é o maior tesouro do mundo o vivente ser imunizado e saber que aqui não nascerá mais, ter a certeza do porquê de tudo, saber de onde era, para onde todos têm que ir e como será feita esta transformação, desta deformação para o estado natural? Maior riqueza no mundo ninguém pode alcançar. Portanto, os primeiros a conhecer devem ler, não perder tempo, basta o tempo que já perderam e que se passou, porque não sabiam desta grandiosidade para a salvação de todos universalmente. Quais são as glórias, as rosas e os gozos materiais? Absolutamente nenhuns. Então o que adianta viver neste mundo assim? Absolutamente nada. Por viverem no mundo do encanto entre bichos, que bichos também são, no reino das trevas, das ilusões, em experiência de tudo, à procura do bem e só encontrando o mal e o sofrimento. Na imunização racional,
alcançada nesta leitura de redenção, com os conhecimentos completos de tudo e de todos, com a solução do princípio e do fim do mundo, de como foi o princípio e antes do princípio a origem, de onde vieram, para onde vão, como vão, porque vão e como é lá o lugar para onde vão, que é justamente de onde saíram. Enfim, todas as soluções perfeitas, claras, puras e limpas, dadas pelo conhecimento racional, salvos os imunizados, que são os desencantados, que sabem dar soluções completas deste encanto pavoroso, desta bicharada confusa, e que, pelo poder da imunização, voltarão à planície racional, que onde saíram,